Então hoje eu trouxe aqui o livro Medo, do Osho. Mais uma vez um livro desse cara aqui que é considerado um dos mais perigosos aí depois de Jesus Cristo. E esse livro basicamente ele explica bastante sobre o medo, por que a gente sente ele, o que realmente é o medo e como usar ele ao nosso favor. Outro dia eu falei de um livro dele também, que o assunto era parecido também, chamado Era o Prazer de Viver Perigosamente, algo assim. Bom, então esse livro basicamente o que ele nos diz é que o medo é apenas uma sensação, onde todos nós temos ele, e ele nos explica passo a passo de que realmente os nossos pequenos medos sempre estão ligados com a morte. Medo de ficar sem dinheiro, tu tá ligando ele com a morte. Medo de ficar sozinho, tu tá ligando ele com a morte. Medo da rejeição, de alguma forma tu consegue fazer essa mágica de fazer uma ligação com a morte. Todas essas características que o medo nos traz são na verdade quando a gente associa algum acontecimento com a morte. E aí, indo mais a fundo disso, ele começa a nos dizer de que a morte realmente não tem por que ter medo, faz parte do nosso ciclo da vida e a gente não sente ela. Coisa que eu nunca tinha percebido é de que por que tu sente medo do que vai acontecer, se quando isso acontecer tu já não vai mais estar aqui. Tu não vai sentir, não é que vai vir um cara e vai botar o dedo na tua cara dizendo que tu morreu. Não, tu simplesmente, não sei, desaparece, apaga. Tu nunca vai sentir isso. Então ele nos encoraja que realmente todas essas sensações negativas que a gente tem de frente para um desafio ainda desconhecido é simplesmente nossa mente que está nos dizendo, cara, não vai por aí, a gente nunca fez isso, não faz isso, que tu pode sair perdendo ou tu pode se machucar ou algo ruim pode acontecer e tu tá ligando isso diretamente com a morte. Mas a questão aqui é entender de que o crescimento e o desenvolvimento ele tá em coisas novas. Se tu começar a realmente focar nesse ponto, tu vai chegar à conclusão de que sim, quando tu começar a achar as coisas estranhas, achar as coisas difíceis, achar as coisas complicadas, tu não tem que fugir daquele ambiente. Normalmente tu se depara com uma sensação difícil e tu sai correndo. E ele simplesmente nos diz que não. Toda situação difícil, complicada, desconhecida ou que tu sinta insegurança, tu tem que ficar aí. Fica aí, tenta entender por que tu tá sentindo isso que tu tá sentindo. O que tu tá pensando que pode vir te acontecer e por que tu tá tentando prever o futuro daquela situação, ao invés de realmente se focar no aqui e no agora. Ele faz muita relação entre mente e realidade, que a nossa mente e a nossa realidade, elas nunca vão se encontrar na vida. Por quê? Porque a nossa mente, ela tá sempre pensando ou no futuro ou no passado, e a realidade tá aqui, então eles nunca vão se encontrar. É como se tu me falasse que é o dia e a noite, ou como ele diz, as estações do ano, uma não é inversa que a outra. A noite não é inversa do dia, assim como a vida não é o inverso da morte. São simplesmente ciclos que acontece um, acontece outro, acontece um, acontece outro. A relação entre a mente e a realidade é exatamente essa. Eles não vão se encontrar, porque a mente dificilmente está pensando no que acontece aqui nesse exato momento. Está caminhando numa trilha, por exemplo, sozinho no meio do mato e tu encontra uma cobra. Nesse momento tu não pensa em nada, tu simplesmente começa a caminhar para trás prestando muita atenção no que está acontecendo em cada passo que tu está dando, e nesse exato momento em que tu está com o teu corpo 100% presente naquele lugar porque tua vida está em risco, é quando a tua mente simplesmente desaparece. Então é importante entender de que a realidade e a nossa mente são duas coisas diferentes. Depois ele explica uma coisa muito importante sobre o oceano. Como que a gente vê o oceano? Se tu tá parado na praia olhando pro oceano, tu vê o quê? Ondas, a maré pode estar alta. No oceano tu sabe que existe tempestades, ondas gigantes, basicamente um caos. Mas o que acontece? Quando tu mergulha no mar e vai até lá ao fundo, 10, 12, 15 metros de profundidade, tu simplesmente consegue ver a imensidão azul, praticamente um infinito, um silêncio total, uma tranquilidade, uma paz. E ele diz que é exatamente assim o ser humano. Quem olha de fora, tu olhando de fora, só a superfície, parece que é assim do mesmo jeito. Muitas ondas, turbulências, talvez tempestade, ondas maiores, ondas menores, caos, que é só a parte superficial do ser humano. Que realmente quando ele consegue ir até lá no fundo, ele consegue encontrar a paz, o silêncio e todas essas outras características que ele diz que são essenciais para uma vida feliz. Nos fala também que a mente, a nossa mente, a mente humana, é simplesmente uma questão de dúvida.
A gente sempre vai estar vivendo com alguma dúvida. Não importa se tu tá embaixo, não importa se tu tá no meio, não importa se tu tá lá em cima, lá no último lugar lá em cima. Ainda assim vão existir muitas dúvidas na tua cabeça e esse simplesmente é o papel da mente. Tentar decifrar mistérios. Mas realmente a mágica do mistério é deixar com que o mistério seja um mistério. Se tu tenta buscar respostas para aquilo, ele já não é mais um mistério. E aí que começa a graça da vida, na verdade, que ele fala, aproveitar essa insegurança, aproveitar o desconhecido e simplesmente aceitar de que o futuro é um mistério, porque independente de qualquer lugar que tu estiver, qualquer idade que tu estiver na tua vida, sempre vai ter um futuro. Se tu tem 20 anos e se preocupa com o futuro, tu vai ter 30 anos, tu vai estar se preocupando com o futuro, tu vai ter 40 anos, tu ainda vai se preocupar com o futuro, tu vai ter 50, 60. Então é importante entender quais são as funcionalidades da nossa mente e por que a gente ainda tem dúvidas, inseguranças e como saber que tudo isso aí é normal e faz parte do teu crescimento. Esse cara sempre foi a favor de falar para ti não precisar seguir uma ideologia. Às vezes as pessoas vão atrás de uma ideia, pode ser igreja, templos budistas, mecas, alguns desses ambientes, para tentar achar sua liberdade, mas que realmente todas as ideologias, todas as ideias que têm paredes, que têm limites, não são a forma mais pura da liberdade. Ele diz que sim, ideologias são prisões invisíveis e que a liberdade realmente não tem nome, não tem forma, não tem cor, não tem um responsável por trás. É simplesmente tu entender que tu é livre para viver da maneira em que tu quiser e achar que é a correta. Mais uma vez aqui trabalhando com sensações e emoções, é importante tu experimentar muitas coisas, perceber como tu se sente naqueles momentos, entender por que tu se sente daquele jeito e assim chegar a uma conclusão, se é o que tu tanto busca. E bom, para resumir esse livro aqui, eu te diria que sim, o medo é simplesmente essa sensação que tu tem sobre incertezas e o desconhecido. E que a única forma de tu passar por esse medo é fazendo determinada ação, conhecendo o resultado. Assim tu já não vai mais ter dúvidas sobre o que pode vir a acontecer, tu não vai mais ser uma pessoa incerta, porque tu já tomou o primeiro passo, tu já sabe o que pode acontecer e depois disso tu começa a perceber que todos os teus medos, na verdade, são coisas que tu está fazendo pela primeira vez, que não tem mistério, simplesmente tem que fazer para que tu consiga entender qual é o resultado daquilo. Bom, então esse aqui é o livro do Osho, Medo. Se tu tiver interesse em ir atrás, eu acredito que é fácil de ser encontrado. E é isso.